O Trilhas da Democracia de hoje entrevista o cientista político e professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan Filho, que acaba de lançar 2 novos livros: O Inferno São os Outros, Política e Sensibilidade em Tempos de Pandemia, e A Escola de Frankfurt em 9 lições. Ambos os livros publicados pela editora colaborativa de Curitiba. Michel, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Parabéns pelo lançamento desses 2 novos livros. Michel, eu começaria falando do artigo, do pequeno artigo que dá título ao primeiro livro, O Inferno São os Outros. O que te fez recordar essa famosa máxima presente na peça teatral do Sartre em tempos de pandemia? Olha, Marco, em primeiro lugar é um prazer voltar ao seu programa, que é um programa crítico, né, de polêmicas intelectuais e políticas, e eu não vejo um melhor lugar para discutir ideias do que este. Quando eu era estudante de filosofia, eu entrei em contato com a obra de Jean-Paul Sartre. Foi uma das minhas grandes paixões filosóficas nesse período. E entre as obras de Sartre, sobretudo as obras literárias de Sartre, eu conheci a peça O Iclô, que traduzido para o português é O Inferno São os Outros. E nunca me esqueci desse título, porque ele é comumente citado em outras crônicas de autores e jornalistas e filósofos, etc. Essa frase, o inferno são os outros, ela é muito parecida com um outro escritor chamado Strindberg, alemão, que diz: o inferno é aqui. Texto do... E quando eu era jovem, também ainda bem mais jovem, né, eu escrevi um conto chamado Os Abjetos, que curiosamente se passava numa sala de espera do dentista, só que não se dizia o nome, que era uma sala de espera. E a atitude das pessoas que estavam ali era uma atitude de preconceito umas com as outras, como se não suportassem, durante aquele pequeno período de espera, a companhia involuntária de outras pessoas. Ora, a isso eu somei uma expressão de um bispo inglês chamado George Berkeley, que é autor do solipsismo na história da filosofia moderna. Então eu juntei a frase de Sartre com a frase do Berkeley e cheguei à conclusão que a melhor maneira de definir esses tempos de pandemia é através do chamado solipsismo social, não é? E desse preconceito em relação ao outro. De uma hora para outra, a convivência humana, inclusive familiar, tornou-se uma coisa indesejável. Não, dentro de casa, no trabalho, na rua, na igreja, no lazer, em todo canto. De uma hora para outra, né, o ideal da convivência, né, do estreitamento, da união, da aproximação, do vínculo, tornou-se uma coisa abjeta, uma coisa detestada, uma coisa perigosa, né? E aí eu fui somando essa discussão do solipsismo social à sociabilidade produzida pela sociedade pós-moderna, a chamada sociedade do simulacro, no sentido de que cada vez mais as pessoas estavam abandonando o convívio social por uma experiência de simulação da comunicação, ou da vida social, ou da vida em comum. A pós-modernidade produziu muitos textos sobre essa questão do solipsismo e da dificuldade de comunicação entre as pessoas. Lembra aqui um filme chamado Tudo é Vermelho, daquele, acho que é polonês, se não me engano. A liberdade é vermelha.
ou é A Fraternidade é Vermelha, eu acho, que tematiza exatamente esse problema da incomunicabilidade. Mas diga, você ia fazer alguma pergunta? Michel, ainda em território sartreano, né, eu me lembrei agora de duas famosas frases de Sartre. Né? A primeira, a existência precede a essência, né? E uma segunda que já é uma polêmica com Foucault, em que ele afirma que o que importa não é o que fizeram do homem, mas aquilo que o homem fará do que fizeram dele. Eu queria te perguntar, com base nessas duas máximas sartreanas, né, se a nossa existência atual é uma existência cada vez mais individualista, cada vez mais isolacionista, cada vez mais caracterizada pelo ódio em relação ao outro. E eu gosto muito de uma expressão que foi cunhada pelo Bauman, pelo Zygmunt Bauman, que é mixofobia, que é a fobia que os indivíduos têm de se misturarem. Teríamos chegado, nesses tempos de pandemia, a uma situação limite de mixofobia, e essa seria a nossa existência atual. Seria o inferno, são os outros levado à sua máxima potência? Exatamente. Eu me lembro muito dessa expressão porque ela foi publicizada por você num artigo publicado no jornal do Sindicep, Mixofobia. E passei a repeti-la em várias ocasiões, em vários auditórios e para vários públicos. Eu acho que você tem plena e total razão. Quando você disse isso, foi antes da pandemia e da quarentena. Você já dizia isso em relação à classe média, em relação à elite, em relação ao nojo do povo, né? Essa repugnância da aproximação com o povo, diga-se de passagem. Mas acho que nós agora chegamos no limite da mixofobia. Não é? Aquilo que já era uma tendência já vinha se configurando realmente como um costume social, tornou-se a máxima, tornou-se a regra. E agora a regra sanitária, a regra científica, a regra bem recomendada pelos sanitaristas, pelos médicos, não é? Pelos comunicadores sociais e assim por diante. O que eu queria dizer a você, Marco, e disse também através desse livro, é que essa tendência ela veio para ficar, viu, Marco? Essa tendência ela veio num crescendo em razão das características da forma de sociabilidade que nós tínhamos antes da pandemia, e ela veio se consolidar cada vez mais. Eu acredito que o perfil de sociedade com o qual nós sairemos dessa pandemia não será um perfil solidário, não será um perfil de empatia, de cuidado mútuo de uns com os outros. Não acredito. Eu não tenho muita esperança nisso em razão do tipo de sociedade que nós temos no Brasil, para não falar fora do Brasil. Não é? Nós temos uma sociedade muito preconceituosa, muito hierárquica, muito preocupada com a ostentação de determinadas posições econômicas, políticas e de poder. Então, nós caminhamos firmemente para um apartheid social e espacial muito grande, estimulado, inclusive, pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, que exaltam como nunca o vencedor, exaltam como nunca o mais inteligente, o mais belo, o mais formoso, em detrimento da população pobre, digamos assim, né? A igreja para os ricos, a igreja da prosperidade material. Não é? Então, é um cristianismo às avessas, que termina estimulando muito esse comportamento antissocial, digamos assim, das elites, de uma certa classe média e assim por diante. Há também a questão do American Way Life, que funciona como um farol que vai influenciando parte da sociedade no sentido do americanismo,
não no sentido gramsciano do americanismo, mas não, no pior sentido do americanismo, que é a cópia daquela forma de sociabilidade consumista, exibicionista, ostentatória e individualista que nós temos nos Estados Unidos da América do Norte. Michel, uma coisa que me chama a atenção é que todos nós sabemos que são os sujeitos historicamente mais fragilizados, aqueles que mais sofrem nos períodos de crise, né? E durante essa pandemia despontou um certo sentimento de aversão ao idoso, né? Um certo sentimento de que são os idosos o grupo de risco maior, né? Mas que eles teriam chegado ao seu limite, né? O seu limite natural de vida, né? E cada vez mais eu percebo isso depois das medidas de relaxamento, né? No pós-quarentena, como os jovens voltaram a viver, né? A juventude dourada, né? Lota as praias, fazem as suas festas, né? Como se os idosos não existissem mais, né? E é praticamente certo que no retorno à casa desses jovens haverá sempre pelo menos um idoso, né? Você percebe isso, de que os idosos saem dessa pandemia ainda mais tratados como um dejeto da vida social? Marco, há pelo menos um ou dois artigos que discutem essa questão. Um deles chama-se O Ódio à Senectude. E há também o artigo sobre a barbárie brasileira. Se há um aspecto revoltante, desumano, né? Indigno, digamos assim, desse período da quarentena e da pandemia, é exatamente o fato de que há grupos que são supérfluos, grupos que são perfeitamente descartáveis, que não precisam continuar a viver. E, sobretudo, porque tem um custo. Há um custo previdenciário, sanitário, de saúde, etc., para esses grupos. Eles são um peso morto carregado pela parte sã da sociedade. Diante desse quadro, desse diagnóstico que você, inclusive, fez, eu me lembrei, e esses ensaios estão citados no livro, o artigo de Luciano Oliveira, Neomiséria e Neofascismo. Esse é um artigo escrito nos anos 80, muito feliz, esse artigo, baseado na Hannah Arendt, quando trata dos judeus, dizendo que os judeus foram tornados um povo sem lugar no mundo pelos fascistas e nazistas e que, portanto, devem ser eliminados. Eles não têm mais função na história nenhuma, né? E o Luciano traz essa consideração genocida para o caso da sociedade brasileira nos anos 80, dizendo que no Brasil já havia realmente um grupo de pessoas que poderia ser enquadrada dentro dessa perspectiva neofascista como neomiseráveis, miseráveis que não servem sequer para justificar a caridade humana, né? Portanto, eles devem ser realmente eliminados. E aí eu me lembrei do ensaio de Foucault e desse camaronense Aquiles Mbembe. Da necropolítica e da biopolítica. O de Foucault é a biopolítica, o do Mbembe é a necropolítica. Michel, nós falávamos da contribuição dada e que vem sendo muito utilizada pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, mas também pela contribuição já um tanto longínqua no tempo, quando comparada com a contribuição do conceito de necropolítica do Mbembe, por Foucault nas suas análises, nas suas últimas análises sobre biopoder, biopolítica,
governamentalidade, né? Que você dialoga, com quem você dialoga nesse seu escrito sobre a barbárie brasileira, né? O que esses conceitos nos ajudam a entender, para além da obra do artigo do Luciano Oliveira, que você citou, o que nos ajudam a entender a atual situação pela qual passa o país? Marco, a minha convicção é que nós lidamos hoje com um ultraliberalismo. Não é um neo, não, é um ultraliberalismo, que se assemelha muito a uma espécie de darwinismo social, no sentido de que alguns ou muitos, né, terão que morrer, terão que desaparecer, vão desaparecer. E não há por que a sociedade se preocupar com essa lei natural, essa inevitabilidade da própria natureza, não é? Biográfica e biológica dos indivíduos. A sociedade, numa perspectiva como essa, ela tem que se livrar, efetivamente, dessa carga morta de pessoas que nem merecem mais viver. Elas devem realmente se deixar morrer, como diz o Foucault, deixar morrer. A biopolítica não é outra coisa. É uma forma de governamentalidade que condena esses grupos a morrerem, que não vão se preocupar nem um pouco em evitar a sua morte ou mesmo a dificultá-la. A palavra de ordem é deixar morrer e deixar viver naturalmente aqueles que se consideram a parte sã, boa, produtiva, consumidora da sociedade. Essa política tem muito da necropolítica do Mambembe também, porque não se trata mais de uma condenação explícita de parte do governo de quem deve merecer ou não assistência social. É algo que se dilui através das medidas sanitárias, das medidas previdenciárias, não é? Das medidas ligadas à moradia, a transporte, à renda e assim por diante. Ou seja, através dessas medidas tomadas, é para se deixar morrer mesmo esse imenso contingente social julgado como sendo supérfluo, como sendo que não tem nenhuma função mais na sociedade. É cruel isso. Quando se diz assim, é extremamente cruel, mas é verdade. Michel, quando a gente chega a um limite de um repórter que você cita também no mesmo artigo, defendendo a criação de campos de concentração, onde seriam alojados, né, os infectados pela Covid-19, é sinal de que realmente a palavra não tem mais limites, né? Não existe mais nenhum tipo de limite moral, né, que faça com que formadores de opinião pensem duas vezes antes de emitir uma opinião, né? Concordo plenamente com você. Parece aquela frase de Adorno, de que diante do Auschwitz não havia mais palavra, não há explicação. Não tem como explicar essa ignominia tão grande como foi o genocídio de comunistas, judeus, ciganos, etc. Quando um sujeito que é um comunicador social e tem uma responsabilidade muito grande, tem um microfone na mão, vem defender essa segregação espacial e social para os contaminados, né? Eu acho que, sinceramente, nós estamos raiando a barbárie mesmo, uma neobarbárie neste país. Eu acho que é exatamente isso que você está colocando aí. Isso é um limite ético, moral, civilizatório muito grande, que às vezes faz a gente emudecer, porque a gente não sabe dizer mais o que diante de uma coisa como essa. Lembrar, Marco, que não é a primeira vez que se levantam campos ou que se defende a construção de campos de concentração no Brasil, viu, Marco? Houve uma primeira vez, em 1915, no Ceará, diante da seca. Em Fortaleza, se construiu currais para segregar a população dos flagelados que acorriam para a capital.
Isso é descrito, bem descrito no livro da Raquel de Queiroz, o 15. E em Pernambuco, também, durante a Segunda Guerra Mundial, a família Ludwig das Casas pernambucanas, eles fizeram um campo de concentração para colocar judeus dentro desse campo de concentração. Eu fico me perguntando se essa tendência segregacionista ela é uma coisa atávica dentro da cultura brasileira. Né? Parece até a tendência de encarceramento das pessoas no Brasil. O Brasil é o quarto país de população encarcerada no mundo. Terceiro já superou. Né? Só perde para a China e para os Estados Unidos. Já superou a Rússia. E a Rússia. Então, por aí você tira. Me parece que talvez essa tendência, né, de concentração, né, de determinados grupos sociais, ela não é uma coisa assim tão errática, episódica, não, viu? Olha, cada vez eu me surpreendo mais com o nosso país, com a nossa gente. Eu achava que era um pouco melhor, sabe? Achava que era um pouco mais solidária. E eu estou descobrindo que eu estava errado, realmente errado. No início da pandemia, foi feito um número razoável de análises, né, que previam a tendência de que o pós-pandemia haveria mais solidariedade entre os indivíduos, mais solidariedade entre os países, né? Sairíamos mais fortalecidos com o nosso sentimento de empatia, mas me parece que essa tendência dessas análises foram sendo superadas por esse sentimento que você expressa em boa parte no livro, né? No Inferno são os outros, de recrudescimento do individualismo, né? Da tendência de tratar o outro e um outro muito bem particularizado, né? Quer dizer, um outro que é constituído por idosos, por jovens negros de favelas, né, que moram nas periferias, nossos índios, né, os quilombolas, né? Ou seja, é como se a pandemia ela tivesse radicalizado e não amenizado a perseguição a esses sujeitos fragilizados da nossa sociedade. Não te parece isso? É como um sentimento latente que dorme, que está guardado em razão de políticas sociais inclusivas, multiculturais, destinadas à minoria, etc. E de uma hora para outra, isso salta, né? Exatamente durante um governo que é um genocida, né? Um governo que não alimenta nenhum tipo de empatia com o sofrimento das pessoas, nenhum tipo de empatia. Parece que o ambiente ajudou muito que esses sentimentos guardados pudessem pular e se assumir publicamente, né? O feio, o ruim, o doente é o pobre, é o sujo, é o doente, é o necessitado, é o velho, não é? É o indígena, é o quilombola, né? É o homossexual. Essas pessoas, elas são pessoas que devem ser realmente evitadas. A gente tem que guardar distância dessas pessoas. Não é simpatia, não é aproximação, não é cuidado mútuo, não é nada disso. É realmente distância, uma distância social carregada de muitos preconceitos, diga-se de passagem, né? Michel, você também está lançando, né, como eu disse no início, na hora da apresentação, um livro de título A Escola de Frankfurt em 9 lições. E a Escola de Frankfurt, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de um texto que foi traduzido em português de várias maneiras, ou a dialética do esclarecimento, a dialética do iluminismo, o conceito de iluminismo do Adorno e do Horkheimer, trazem uma visão muito pessimista da história. Essa visão pessimista da escola de Frankfurt,
ela se realiza mais uma vez, ela se aplica mais uma vez diante desse cenário, que é um cenário, na verdade, mundial? É o caldo de cultura ideal para aquela reflexão frankfurtiana sobre a civilização. Eu nunca vi ela cair tão bem, não é? Num momento como esse que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil, não é? Como a gente está vendo, não é? As perspectivas civilizatórias durante, e não sei se depois dessa pandemia, não são róseas, não são otimistas, não são estimulantes, digamos assim. São perspectivas sombrias, perspectivas de reconstrução, né, da vida social e da vida humana naquilo que sobrar, né, naquilo que realmente sobrar. A pandemia destruiu uma enorme quantidade de forças produtivas, inclusive humanas. Né? Então, você imagine que significa reconstruir o contrato civilizatório depois dessa hecatombe, que não é nuclear, mas é uma hecatombe sanitária, a ponto de alguns chamarem isso de uma pandemia capitalista, numa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, porque são os dois principais que disputam entre si. Não é? Então, nunca se viu um ambiente assim, tão negativista como esse. Né? Nós já falamos de muita coisa boa. Eu não sei se eu estava com você junto num programa da TV universitária falando de um novo milênio, eu acho. Estava eu e você, um novo milênio, uma nova civilização que viria de uma nova arquitetura do sistema financeiro, da mudança de função de agências multilaterais, né, mudança de moedas, economia solidária e um novo contrato social planetário, como que é o belga, Petrella. Tudo isso parece que se desfez como uma bolha diante dessa pandemia mundial que foi o coronavírus 19. Parece que isso nos fez retroceder, não vou dizer ponto zero, mas é uma escala muito mínima de civilização. E a pergunta sartriana, Michel, o que os homens farão do que fizeram dele? O que nós faremos do que estão fazendo de nós? Eu gosto dessa posição de Sartre. Eu gosto muito da primeira. Sartre era um existencialista muito cético em relação à vida, o sentido da vida. Depois ele se engaja durante a ocupação nazista na França, vai para a resistência. Ele muda. Sartre mudou muito. Existe nessa parte da obra de Sartre uma ética do engajamento. Chama-se a liberdade situada. Não é mais a liberdade absoluta dos estoicos. Não é, não. É uma liberdade situada e você tem que saber o que fazer dela. O melhor uso que você pode fazer dela. E nesse caso, da frase, inclusive, que você cita, eu acho que nós temos sim que usar a nossa liberdade para mudar o mundo, melhorar as coisas, salvar a vida das pessoas e construir um outro tipo de sociedade melhor do que essa que está aí. Então, o que nos cabe é o engajamento. Mais uma vez e de novo, o engajamento. Michel, muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.